Estamos começando mais uma aula da nossa EBD, da nossa classe de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Daremos continuidade à nossa revista que nós temos usado, que tem como capa e tema Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Nós já trabalhamos o livro de Esdras, conforme nós conhecemos na nossa Bíblia, e nós descobrimos várias coisas relevantes sobre liderança e sobre vida em comunidade, uma comunidade santa tem e deve fazer para glorificar o Senhor. Hoje nós vamos descobrir e conhecer mais um personagem, um novo personagem da nossa história bíblica, que é justamente Neemias, o servo de Deus, o homem de oração. E nós vamos não só conhecer Neemias, relato da pessoa, de quem ele é, mas algumas características sobre ele e sobre o momento em que ele viveu, o momento em que Deus o levantou para ser o reparador de Judá e de Jerusalém. O livro de Neemias, conforme nós vamos estudar hoje, Neemias, o capítulo 1, nós vamos ver, começando com um relato dele mesmo, do próprio personagem. O próprio Neemias, ele se apresenta como o copeiro do rei, como o irmão de Anani e como alguém muito interessado em Jerusalém. Então nós vamos ver todos esses aspectos de quem era Neemias, como Deus levantou, despertou no seu coração o desejo pela restauração de Jerusalém e como ele se preparou para esse empreendimento. Dentre outras coisas que nós vamos esclarecer, nós vamos ver também alguns aspectos importantes que devem ser levados em conta quanto a um personagem que deseja servir ao Senhor, uma pessoa que deseja servir ao Senhor, quanto a pessoa que deseja glorificar a Deus com a sua vida, e algumas coisas que devem ter em seu coração, que Deus faz despertar em seu coração. Eu queria que vocês lessem comigo Esdras capítulo 1, que para nós começarmos a conhecer o personagem. Esdras capítulo 1, verso 1. E diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. E quando nós olharmos para quem é Neemias, a gente vai ver, vai conhecê-lo, e a gente vai saber muito pouco sobre a história dele antes do que está registrado no livro. Por exemplo, sobre seus pais, pouco se sabe, sobre como ele cresceu, como foi sua infância, sua juventude, como foi sua formação. Mas existem alguns indícios sobre a formação de Neemias, o personagem que nós vamos ver. A primeira coisa está justamente no significado do seu nome. Neemias significa Deus conforta. Eu sei que na nossa revista vai estar dizendo que Deus é meu deleite, mas o comentário Strong, ele vai dizer que significa Deus é nosso conforto, e o comentário bíblico da Bíblia de Estudo Bíblia de Estudo NVI vai dizer o Senhor consola. E olhando para o contexto em que Neemias certamente cresceu, faz mais sentido a ideia de Deus conforta ou Deus consola. E por que é importante isso? Neemias, ele nasceu provavelmente e cresceu certamente num contexto de exílio, num contexto em que seus pais tinham sido arrancados da sua terra natal e foram obrigados a morar longe da sua terra sem poder adorar ao Deus ao Senhor no templo. Então, quando os pais dele disseram Deus é o meu conforto, eles estavam em tempos de angústia, colocando a sua esperança e o seu coração, a sua força no Senhor. E Neemias, nós podemos chegar à conclusão de que ele foi criado nesse contexto, de alguém que foi criado a ser ensinado de que o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa força. E só porque que eu usei para vocês entenderem por que eu usei outras fontes para o significado do nome de Neemias, é justamente para que a gente tenha um melhor entendimento. Não é que o significado da revista está errado, né? Deleite, ele é muito mais bem-vindo em tempos de angústia. Deleite é aquele alívio do sofrimento.
E os pais de Neemias, quando deram um nome para Neemias, estavam dizendo para Deus: em tempos de angústia, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o alívio do nosso sofrimento. Então Neemias, ele certamente foi criado e seus pais o ensinaram na instrução e na demonstração do Senhor. O criaram e o ensinaram a servir, a amar e a depender do Senhor. Uma outra informação importante sobre Neemias, para que a gente tenha ideia, nós não temos nenhuma confirmação exata, mas há fortes indícios de que Neemias era da tribo de Judá. E por que a gente chega a essa conclusão? Em Neemias 1:2, Neemias ele vai buscar saber sobre Jerusalém, sobre a terra dos judeus. Mas também em Neemias 2:3, o verso 3, quando o rei Artaxerxes pergunta para Neemias: por que você está triste? Neemias vai e desabafa para o rei Artaxerxes: como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? Então Neemias ele está dizendo que a sua nacionalidade, a sua naturalidade, ela está ligada ali à cidade de Jerusalém. Então há fortes indícios de que talvez ele fosse da tribo de Judá, ou provavelmente Benjamim, é uma segunda opção. Um fato interessante que a maioria das pessoas não se atentam, mas em Josué, a cidade de Jerusalém ela é território da tribo de Benjamim. Ela fica bem na divisa entre Benjamim e Judá, mas ela dentro da divisão das terras ali por Josué, ela está dentro do território de Benjamim. Jerusalém ela é dentro do território da tribo de Benjamim. Uma outra informação importante sobre Artaxerxes, sobre Neemias, é justamente que ele era copeiro do rei. E essa é bem mais do que uma função da pessoa que oferece suco para o rei ou oferece sua bebida. É bem mais do que ser um garçom. O copeiro ele era responsável pela vida do rei, tudo que ele comia e bebia. O copeiro ele era também um amigo pessoal e, consequentemente, o rei ele não escolheria alguém em quem não confiasse, alguém em quem realmente daria a vida pelo rei. E isso é algo difícil demais de se exigir de qualquer súdito, a menos que esse súdito fosse alguém realmente com quem se tem vínculo de amizade. E dificilmente também seria alguém da família, já que essa pessoa participaria da linhagem. Então, o copeiro do rei era uma pessoa ligada diretamente à pessoa e à família do rei. Ele era responsável pela segurança do rei e de sua família. Então nós temos Neemias como alguém de extrema confiança pelo rei Artaxerxes, alguém em quem o rei Artaxerxes depositava, na verdade, sua vida. Então, Neemias, em Neemias 1:11, ele é apresentado como copeiro do rei Artaxerxes. Como eu falei, consequentemente amigo. E a informação mais importante que nós vamos ter sobre Neemias, um fato fundamental em todo o livro, é que Neemias ele era um servo que tinha prazer em temer ao Senhor. Neemias 1:11 vai falar isso também. Neemias 1:11, Neemias vai falar: o Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E tudo isso indica para a gente o quê? Primeiro, Neemias tinha um forte compromisso com o rei. E o que isso significa para nós? A região de Trans-Eufrates, que é justamente como eu já falei anteriormente, que é a região que incluía tanto Judá, como Samaria, como Síria, como outros países, como Moabe, como outros países que agora eram somente províncias do Império Persa. Essa região ela é uma região muito complicada, ao mesmo tempo que ela era uma região muito sensível. Sensível em que sentido? A região onde está Judá e onde estão o mar da Galileia,
o Rio Jordão e o Mar Morto, ela é uma região que dá acesso ao mesmo tempo para a Europa, para a Ásia e para a África. Então ela é um caminho, ela é uma passagem muito estratégica. E era de interesse do rei Artaxerxes que aquela região ela tivesse uma certa estabilidade, que ela tivesse uma certa segurança. Por quê? Garantiria tanto a estabilidade e o acesso do império às províncias mais distantes, como também daria estabilidade para a expansão do império. Todo o império ele tem o objetivo de expandir e conquistar todo mundo. Então a segurança e a estabilidade da região do Trans-Eufrates, ela garantia, de certo modo, o progresso e a manutenção do Império Persa como um todo. E um fato interessante que eu descobri enquanto eu pesquisava é que em 450, o satrapa que cuidava de todo o Trans-Eufrates, ele se insurgiu contra o Império Persa. Ele se revoltou e ele declarou a independência daquela região por causa de uma série de complicações de ideias. O Império Persa, com muito esforço, conseguiu reconquistar aquela área, só que a gente vê uma área que ainda não havia sido totalmente controlada, totalmente estabelecida. Então seria interessante para o rei Artaxerxes também enviar Neemias como sua pessoa de confiança, que poderia ajudar o rei a trazer essa instabilidade. Ele teria alguém de confiança para trabalhar na estabilidade, na supervisão daquela região. E a gente vê que isso foi visto com maus olhos pelos outros satrapas do Trans-Eufrates, como por exemplo, em Neemias 2:10, a gente vai ter a citação de Sambalat e de Tobias. Eles ficaram irritados, não só porque eles odeiam o povo de Judá, e essa história, como nós vemos nos noticiários muitas vezes, até hoje perdura, né? Os povos da vizinhança de Judá, da vizinhança do país de Israel, odeiam os israelitas e querem que eles morram e não existam mais. Um resumo, né? Eu estou dando um resumo da história ali do Oriente Médio, bem simples. Então Neemias ele seria a pessoa de confiança e ele seria uma pessoa com uma lealdade ao rei que tornaria, por exemplo, transações de jogos de interesse e de corrupção mais difíceis. Por exemplo, nós temos Jerusalém, uma cidade sem muros, uma cidade que pode facilmente ser extorquida, facilmente ser chantageada, dissuadida justamente pela falta de segurança. A segurança dos muros de Jerusalém trariam essa segurança e impediriam, por exemplo, que outras pessoas tentassem tirar proveito. Então, o uso de Neemias ali na região foi tanto oportuno quanto era o tempo que Deus tinha determinado para que Neemias estivesse ali. Então, Neemias ele traria instabilidade também para aquele momento do Império Persa. Continuando, uma das coisas que nós tivemos algumas dificuldades é justamente a cronologia de Esdras e Neemias, que é o fato de como é que a gente vai... quando foi que Esdras veio, quando foi que Zorobabel veio, por que em Esdras 4 vai falar uma coisa, só que aí na sequência a gente vai ver outra. Então eu consegui, de um livro chamado Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, esse é o nome dele, né? Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, né? Eu vou estar passando para vocês, vou estar colocando posteriormente aí o nome certinho dele. Mas esse livro ele vai ter uma sequência bem interessante que eu gostaria de apresentar para vocês resumida, para que a gente pudesse entender e definir, né, bem os tempos em que cada personagem apareceu, seguindo essa linha cronológica. Tá ok? Mas eu vou apresentar para vocês um resumo do panorama. O livro ele apresenta bem destrinchado, mas eu vou destacar os pontos principais que nós já trabalhamos aqui, né? E vai começar, primeiro momento em que a gente vai destacar até a chegada de Neemias,
é justamente em 536 a.C. 536 a.C. são lançados os alicerces do templo. E onde é que está isso na Bíblia? Em Esdras 3:8, de 8 a 12. É lançado o alicerce do templo e nós vemos a primeira oposição à construção. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, é esse mesmo nome, tá ok? Segundo momento, em 518, Dário faz um decreto legalizando a construção do templo e liberando os fundos persas para construção, para reconstruir. E onde é que está isso na Bíblia? Em Esdras 6, de 1 a 12. Sequência. 3 anos depois de 518, quando Dário lança o decreto, em 515, o templo ele é concluído, pouco mais de 70 anos depois da destruição do mesmo pelos babilônios. Onde é que está isso? Em Esdras 6,15. Um tempo depois, agora a gente vai fazer um intervalo, entre a construção do templo e a chegada de Neemias, há um intervalo de tempo, entre a finalização do templo concluído e a chegada de Esdras, nós temos um intervalo de tempo, e nesse intervalo nós vamos ter quem? Esther. E aí eu vou marcar só a data de 479 a.C. como a data em que Esther foi escolhida para substituir Vasti, né, como a principal rainha da Pérsia, lá em Esther 2,16. Mas aí a gente vai ter nesse interim, obviamente, a revolta que Mardoqueu vai impedir contra o rei Xerxes. Nós vamos ter a passagem de Dário para Xerxes e de Xerxes para Artaxerxes e várias revoluções. Nesse meio tempo acontece, por exemplo, começa-se, por exemplo, a Batalha da Pérsia contra os reinos gregos, que é onde a gente tem os impérios, os reinos de Esparta, reinos de Atena, a Batalha de Maratona e outras coisas mais. E na sequência nós vamos ter em 458 sobre ordens de Artaxerxes, então você percebe que já se passaram Ciro, Dário, né? Entre Ciro e Dário tem Cambises, mas só que eu pulei também porque não se faz necessário aqui no momento. E depois de Dário vem Xerxes e depois de Xerxes vem Artaxerxes I. E Artaxerxes, recebendo o império, ele decreta em 458 que Esdras lidere um grupo de judeus a retornarem a Jerusalém para levarem ofertas ao templo, e ele nomeia Esdras também com o objetivo de estabelecer ordem à região do Trans-Eufrates, para que Esdras monitore, para que Esdras ele estabeleça supervisores, juízes sobre a região do Trans-Eufrates. E onde é que nós temos isso? Em Esdras 8, 31. Em 450, a gente vai ter a primeira tentativa dos judeus de reconstruir os muros de Jerusalém. Essa tentativa ela é frustrada pelos samaritanos, conforme nós estudamos anteriormente, lá em Esdras 4, 7 a 23. E já nós vamos falar sobre isso, né? Os estragos pelos samaritanos são possíveis. Então, no caso aqui, eles conseguiram, enviando uma carta a Artaxerxes, impedir que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. 4 anos depois, em 446, Neemias recebe a visita em Suzã de seu irmão, que noticia a situação de Jerusalém, e ele jejua, ele lamenta, e ele ora, ele confessa o pecado, ele clama a Deus em 446, especificamente entre novembro e dezembro. E onde é que está isso? Justamente no texto que nós vamos estudar hoje, Neemias 1, de 1 a 11. No mesmo ano, lembrando, né, só para a gente entender, naquele tempo, o primeiro mês do ano era abril, não era janeiro. Então, quando a gente olha aqui 446, novembro e dezembro, você pensa, olha, foi no Natal. Não foi, não tinha Natal nessa época. Mas aqui a gente estaria no 8º, 9º mês aproximadamente, do mesmo ano, 446. Março seria o último mês do ano naquele tempo. Então, no mesmo ano, em março, Esdras se dirige à Judéia com a permissão de Artaxerxes para reconstruir os muros.
né, bem como a dispensa para estabelecer títulos de governador, bem como Artaxerxes também lhe concede o título de governador. Artaxerxes não mandaria o copeiro real apenas como um pedreiro para lá. Ele estabelece Esdras, Neemias como governador da Judéia, para que ele tenha totais poderes para fazer o que ele bem entender lá na região, estabelecer ordem. E onde é que a gente tem isso? Na Bíblia, em Neemias 2, de 1 a 8. Então essa é a nossa ordem cronológica que nós estamos seguindo. Esdras chega em 458, 13 anos depois aproximadamente, chega Neemias para estabelecer, concluir a ordem de reconstrução de Jerusalém. E aí nós vamos ter um pequeno problema lá em Esdras 4, 7. E qual é a questão? A carta que Esdras relata em Esdras 4, 7 a 23 foi uma tentativa bem sucedida dos samaritanos de parar a obra dos muros, não o templo. Se você olhar bem lá em Esdras 4, 12 e 13, vamos voltar lá rapidinho, vocês me acompanhem na Bíblia de vocês, vocês vão ver que aquela carta não faz menção ao templo, ela faz menção aos muros. Esdras 4:12. Informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Verso 13. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos e tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Então a carta em si ela foi feita num período posterior do relato lá, o relato principal de Esdras 4. Quem bem lembra, ou quem for ler, vai ver que Esdras 4:1 começa com a tentativa dos samaritanos de impedir a reconstrução do templo. E eles fizeram várias tentativas. Só que a carta não fala disso. Vamos entender bem. A continuação do relato de Esdras 4:5, que vai dizer o que, Esdras 4:5? Esdras 4:5. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, reis da Pérsia. O que Esdras estava relatando ali? Esdras estava apresentando os samaritanos como os inimigos de Judá e Benjamim. E ele estava relatando como Judá e Benjamim, como os samaritanos, por todos os serviços, tudo que os judeus estavam tentando empreender, eles tentavam atrapalhar. Esdras 4:5 fala o quê? Opuseram-se ao povo e frustraram seu plano. Não só de reconstruir o templo, mas de reconstruir Jerusalém. E Esdras 4:24, que é a continuação, que é a verdadeira sequência que a gente deveria dar, né, vai dizer exatamente o quê? Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário. Então a sequência, né, é feito um intervalo ali, justamente entre o 4:5 e o 4:24, para Esdras dar um exemplo de como os samaritanos procuraram sempre atrapalhar a obra dos judeus. Eles estavam sempre procurando atrapalhar a obra dos judeus. E aí o irmão que pode estar me assistindo fala, Diego, você está com preconceito contra os samaritanos. Lá, Jesus, no Novo Testamento, tratou bem os samaritanos. Sim, mas é toda uma história. Nós temos aí quase 500 anos de história entre Esdras e Jesus. E tanto os judeus quanto os samaritanos, eles foram pisados pelo Império Grego-Macedônio, pelos generais de Alexandre o Grande, né, Antíoco Epifânio, e todos os outros dois generais, que eu não lembro agora o nome, que também oprimiram o povo e passaram por várias revoltas. Nesse tempo de Esdras, os líderes dos samaritanos e os samaritanos, eles eram um povo extremamente hostil contra os judeus. Essa geração, esse povo dessa época, era um povo que queria realmente
roubar dos judeus o direito de serem a nação escolhida. Eles queriam ser a nação escolhida, muito semelhante ao que a gente vê hoje com as nações vizinhas da Israel de hoje. Então, parte dessa rivalidade, ela parte daí também, ela tem o seu momento ali também. Então, Esdras 4 ele tem o objetivo de mostrar os samaritanos como os inimigos de Judá e Benjamim, e registra essas várias tentativas. Então, nós vemos nessa ordem cronológica, né, que às vezes parece meio confuso, e eu sei que na sala de aula eu tinha alguma dificuldade em explicar, mas eu acho que eu finalmente consegui. Então, Neemias ele é enviado, né, voltando agora para o nosso personagem, ele é enviado, ele consegue essa permissão de Artaxerxes para ir reconstruir Jerusalém e manter a ordem ali naquela região. E nós vamos seguir agora para o nosso texto em si, terminando de apresentar e terminando de trabalhar o livro de Neemias. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar o texto agora, né? Tudo que eu falei agora é um preâmbulo, é um resumo aí do que a gente tem para hoje, que vai nos ajudar a entender o livro de hoje. Tá ok? Então, no verso, justamente no capítulo 1 de Neemias, nós vamos ver agora um pouco sobre como Neemias se destaca como líder, quais são as primeiras impressões que nós temos de Neemias. E logo no verso 1 e no verso 4, vocês vão ler comigo, a gente vai destacar pelo menos duas coisas importantes aí. Me acompanhe na Bíblia de vocês. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeira coisa que eu queria destacar em Neemias é justamente o seu interesse pelo bem de Jerusalém, seu profundo compromisso com Jerusalém. E quando nós falamos de vocação, mais uma vez eu já falei isso em Esdras, mas a vocação não é algo imposto por Deus, não é algo empurrado. Quando nós vemos lá em 1 Timóteo 3:1, a gente vai ver que os bispos eles devem ser aqueles que desejam o episcopado. Na verdade, 1 Timóteo 3:1 vai dizer que o primeiro passo para um bom bispo é justamente o desejo pelo episcopado, não a ganância em si por poder, por título, mas o desejo por servir. Um cristão maduro, ele procura bons meios para servir a igreja. Neemias procurava saber do bem de Jerusalém. Quando a gente vai ver no verso 4, a reação de Neemias ao que ele perguntou, a gente vai perceber que Neemias ele queria o bem de Jerusalém, ele queria saber boas notícias, ele queria saber quais eram as novidades de Jerusalém, o que estava acontecendo por lá, como é que o povo estava. Ele estava perguntando sobre a cidade dos pais dele, cidade que com certeza ele deve ter ouvido muitas histórias, muito sobre o que é lá. Então os pais dele cresceram ensinando a ele sobre Jerusalém. E Neemias tinha um profundo amor por aquela cidade, pelo povo. A reação de Neemias mostra que ele esperava saber de sua terra e ter boas notícias dela. Apesar de empenhar bem o seu ofício de copeiro, né, de guarda do rei ali, seu coração ele estava em Jerusalém, na terra dos seus pais. Ele não era incompetente, né? Ele não era um irresponsável, ele não fazia o serviço dele de má vontade, mas a vocação dele estava em
Jerusalém. Estava com Deus. O segundo ponto está justamente no verso 3 e 4. A gente identifica em Neemias um profundo envolvimento emocional com o bem-estar de Jerusalém dos exilados. E isso me fez lembrar um dos primeiros livros que eu li assim que eu entrei no seminário, de John Piper, que fala: Irmãos, nós não somos profissionais. Um livro que John Piper escreve aos pastores. É um livro para o ministério pastoral. E eu recortei uma citação que diz exatamente assim: nossa atividade é chorar por nossos pecados. Por acaso existe choro profissional? Deus dá aos seus vocacionados e aos cristãos o amor pela obra de Deus, o desejo de vê-la prosperar. Piper, nesse livro, ele adverte o ministério pastoral sobre o mundanismo que está entrando no ministério pastoral, que tem transformado o ministério, o ser pastor, em apenas mais uma profissão do CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Então é só mais um trabalho. Você escolhe uma profissão que vai lhe dar dinheiro. Para Deus, o cristão, que assume a liderança, o cristão que está envolvido realmente com a obra, ele é capacitado por Deus a estar ligado à sua obra emocionalmente, a estar ligado à sua vocação pelo qual foi chamado. Vejam comigo lá em Mateus 6, 24. Que vai dizer justamente sobre um coração totalmente dedicado a Deus, sobre um coração totalmente empenhado na obra do Senhor. Mateus 16, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas traduções vão dizer a Deus e a Mamon. Mamon era uma unidade monetária do tempo de Jesus. Inclusive, Jesus foi a primeira pessoa a usar Mamon, essa palavra, como um substantivo próprio. Mas muitos líderes, eles têm tornado o seu ministério mais uma ocupação. Não só pastores, mas tem líderes que usam o seu ministério, é uma atividade recreativa que eu faço. É uma atividade social, é minha contribuição para a sociedade, o meu ministério. Não é. Seu ministério, sua vida cristã, ela deve ser para a glória de Deus. Ela deve ser seu empenho pelo o propagar do evangelho, pelo arrepender-se dos seus pecados, pelo mostrar ao mundo o que Jesus fez. Não existe como fazer isso profissionalmente, não existe como você se empenhar nisso sem que você não coloque todo o seu coração. É impossível servir verdadeiramente a Deus sem cumprir o primeiro mandamento. O serviço cristão, ele está diretamente fundamentado ao primeiro mandamento: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E Neemias, ele estava empenhado nisso. Apesar de não poder, do seu compromisso com o rei lhe impedir, ele buscava de todos os meios saber como estava Jerusalém. E a notícia ele deixou profundamente frustrado. E como nós vimos anteriormente, isso foi em novembro, e Neemias passou os próximos 5 meses em oração, em jejum e em angústia, né? Clamando pelo povo de Jerusalém, o povo de Judá. E nós vamos agora trabalhar essa oração e ver o que essa oração tem para trazer para nós. Nós vamos ver que essa oração, dentre várias coisas, ela se destaca pela sua fundamentação bíblica, pelo seu compromisso do qual Neemias está buscando fazer com Deus e pelo desejo do bem da nação. E é justamente o que nós vamos ver agora. E para mim, uma das coisas mais interessantes de se destacar em Neemias e na oração dele é justamente que ela era uma oração bíblica. Era uma oração fundamentada nos valores e no que Deus dizia. E eu fiz um pequeno recorte, né? Eu li a oração e eu analisei junto com outros textos, e eu encontrei 15
menções, citações e alusões de Neemias a outros textos bíblicos. E já já nós vamos falar um pouco sobre o que isso tem a nos acrescentar. Mas à medida que nós formos ler a oração de Neemias, vocês vão perceber isso. Me acompanhe na Bíblia de vocês. Então eu disse, então após ele receber essa notícia, Neemias ele relata aqui uma das orações que ele fez, ou a oração que ele fez rotineiramente pelos próximos 5 meses. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. E eu vou destacar junto com vocês alguns textos que Neemias cita em sua oração. E a gente vai ver a importância disso. E a gente vai ver logo no início, no verso 5, que Neemias ele remete-se ao livro de Deuteronômio, 2 vezes. Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Quando você olhar lá para Deuteronômio 7:21, você vai ver que Neemias aprendeu e descobriu que Deus dos céus, que o Senhor, o Deus dos céus, ele é grande e temível com Moisés. Vamos lá? Deuteronômio 7, verso 21. Diz assim: Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é grande e temível. Deixa eu só puxar para cá, Bíblia. Ele é grande e temível. Vamos olhar de novo? Deuteronômio 10, 17. O que vai dizer? Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é soberano dos soberanos, é o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Então Neemias aprendeu que Deus é grande e temível com Moisés, em Deuteronômio. E a gente vai ver que Neemias ele vai usar Moisés mais de uma vez. E ele vai fazer a mesma tentativa que Moisés fez lá em Êxodo. Último versículo, sobre ainda Deus grande e temível, Salmo 47. Olhem lá na Bíblia de vocês. Salmo 47, verso 2. Pois o Senhor Altíssimo é temível, e o grande rei é o grande rei sobre toda a terra. Segunda coisa que a gente aprende, e que Neemias ele não aprendeu sozinho, que ele descobriu isso olhando também para a Bíblia que ele tinha na sua época, que era o Antigo Testamento, ele vai descobrir que o Senhor, que Deus, ele é fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e com os que o obedecem aos seus mandamentos. Mas como é que ele descobriu isso? Vamos lá em Deuteronômio 7:9, de novo. Deuteronômio.
Deuteronômio 7, verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então Neemias aprendeu mais uma vez com Moisés que o Senhor, Ele é Deus fiel à aliança e misericordioso. Mas será que foi só com ele? Vamos ver outro livro também. 1 Reis, capítulo 8, verso 23. 1 Reis 8, verso 23. E orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus nem debaixo da terra. Tu que guardaste a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Deus manifesta e demonstra seu amor sobre todos aqueles que andam segundo a sua vontade. Continuando, verso 6, parte A, a primeira parte do verso 6, Neemias vai dizer o quê? Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a ação que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Mas que direito Neemias tinha de pedir isso para Deus? Que direito ele tinha de dar essa petição, quase que esse imperativo, que os teus ouvidos e os teus olhos estejam atentos? Vamos abrir lá em 1 Reis 8, 30. 1 Reis 8, verso 30. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem e voltados para este lugar. Ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, com quem que Neemias aprendeu? Ele aprendeu com a oração de Salomão, quando Salomão foi dedicar o templo, que Deus estaria os seus ouvidos atentos para a oração dos que orassem ao Senhor em direção a Israel, em direção a Jerusalém. Continuando, verso 6b de Neemias. Verso 6, a partir já da segunda parte. Neemias ele faz uma confissão. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. E isso me faz lembrar diretamente da semana passada, quando a gente estuda sobre Esdras. Esdras, mesmo não tendo pecado, mesmo não participando dos casamentos mistos, quando Esdras se dirige a Deus, o que Esdras fala? Nós temos sido infiéis. Nós temos pecado. Então Neemias, assim como Esdras, ele tinha um senso de identidade para com o povo de Deus. Ele sabia que o pecado não podia ser imputado somente aos que pecaram, mas à identidade do povo. O pecado ele era uma culpa geral. Ele trazia penalidade sobre todos os membros da aliança, porque os membros não estavam trabalhando em unidade. Então, Neemias ele vai dizer: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. E ele vai dizer: pecado em quê? Não temos obedecido às leis que deste ao teu servo Moisés, as leis, os decretos e os mandamentos. Mas com quem novamente que ele aprendeu isso? Vamos abrir lá novamente em 1 Reis, capítulo 8. Só que dessa vez nós vamos para o verso 47, que diz assim: se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E verso 48, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a tua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem, voltados para a terra que deste aos teus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. Verso 49.
Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Qual era a garantia que Neemias tinha de que ele estava sendo ouvido? Ele estava se aproximando de Deus em quebrantamento. Mas com quem que ele aprendeu isso? Em 1 Reis. Deuteronômio também vai falar muito disso. Um outro verso que vai ser muito importante. Salmo 106. Salmo 106, verso 6. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. Então, Neemias ele se identifica com outros personagens bíblicos, ele assume que será ouvido porque ele está baseando sua oração no que Deus já revelou sobre si, no que Deus já revelou sobre seus propósitos. A esperança dele de ser ouvido estava de que ele estava orando de acordo com o que Deus havia revelado. Ele não estava pedindo aleatoriamente cura, libertação, não estava pedindo que ele recebesse êxito porque ele merecia. Ele não estava determinando, ele estava chegando aos pés do Senhor em quebrantamento, em contritamento. Vamos continuar mais um pouquinho. Verso 8 já. E o que o verso 8 vai dizer? Lembra-te agora que disseste a Moisés, teu servo. Então, ao mesmo tempo em que ele fala que nós desobedecemos os mandamentos, os decretos e ordenanças de Moisés, que tu deste através de Moisés, lembra-te também que tu disseste através de Moisés o quê? Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Verso 9. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Verso 8. A segunda parte já. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. E quando foi que Deus disse isso? Em Levítico 26 e 33. Se vocês forem fiéis, eu vou espalhá-los por toda a terra. Não é só deportá-los novamente, como aconteceu no Egito. Não é só entregá-los à escravidão, como aconteceu no Egito. Mas o fato de ser espalhado quer dizer que a linhagem, que aquele grupo étnico, que aquela identidade daquela nação, ela se perderia para sempre. Ela desapareceria da face da terra. Era isso que Deus estava dizendo. Só que no verso 9, A e B vai dizer, se vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os reunirei. E onde é que Deus vai dizer isso? Lá em Deuteronômio, verso 30. Perdão, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 3 e 5. Deus vai dizer, depois de Levítico, né, na ordem cronológica. Então, em Deuteronômio, Deus vai garantir também o juízo, mas ele também vai garantir esperança. E a esperança que Neemias tinha estava baseado nas Escrituras, na revelação que Deus deu através de Moisés. Então, ele vai continuar no verso 9, na parte já final, vai dizer, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E Deus está fazendo referência, e Neemias está fazendo referência justamente a Jerusalém e ao templo, porque foi no templo em que ficou colocado o nome de Deus. E em que Neemias vai se basear? Eu peguei aqui 3 versículos só, mas tem outros. Neemias ele faz usa a linguagem, uma citação semelhante a 1 Reis 8:48, que é também ainda Salomão falando, e depois Deus responde à oração de Salomão, dizendo que sim, se vocês se voltarem para mim depois de ter pecado, eu os reunirei de novo. Jeremias 29:14, quando Deus já tinha decretado juízo, mesmo depois de serem condenados, Deus disse aos judeus que eles poderiam voltar caso eles se arrependessem de seus pecados. E em Miqueias 2:12, Deus também vai falar algo semelhante. Ele iria reunir novamente os israelitas, os judeus. Então você percebe que até aqui, tudo que Neemias fala, ele não fala aleatoriamente.
Ele procura falar de acordo com o que Deus revelou. Ele procura ter a garantia de falar aquilo que Deus quer que ele fale. E por último, verso 10, Neemias ele vai dizer: tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. E aí a gente vai ter dois textos. Êxodo 32, 11 e Isaías 51, 11 vão falar algo semelhante. Eles vão falar a mesma coisa, que Deus, pelo seu braço forte e pela sua mão, resgatou o povo de Judá. E aqui eu queria ler com vocês Êxodo 35, 32, verso 11, por favor. Então, em Êxodo 32, nós vamos ver um momento em que o povo de Israel tinha pecado. Moisés estava lá recebendo as ordens do Senhor, fez as primeiras tábuas da lei, e o povo constrói o bezerro de ouro. E Deus se dirige a Moisés e fala que iria destruir o povo. E Moisés, em sua súplica ao Senhor, no verso 11 do capítulo 32 de Êxodo, ele vai dizer o quê? Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e tão forte mão? Então, Neemias ele usa do mesmo argumento de Moisés, de buscar conquistar a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, olhando para trás, olhando para o que Deus fez. Como se Moisés e Neemias estivessem dizendo: Deus, tu escolheu o povo de Israel, tu os resgatou com tamanho poder, com tamanhas maravilhas. Neemias olhando para a história de Israel ainda mais desenvolvida, dizendo: Senhor, tu levantou reis para cuidarem de Jerusalém, de Judá, do povo de Israel. Senhor, tu deu a eles um templo com o teu nome. Senhor, tu os preservou de maneira tão maravilhosa. Mas como o Senhor não permitiria que isso acontecesse? Como o Senhor continuaria deixando eles assim? Se nós estamos arrependidos, por que o Senhor não nos vem em nosso auxílio, não atende a nossa súplica? Então, em resumo, sobre a importância de uma oração bíblica, nós vemos que o pedido de Neemias ele estava fundamentado na verdade, a palavra de Deus. O pedido de Neemias ele tinha argumentos bíblicos. O livro que um dos livros que eu estou lendo atualmente é sobre igrejas em lugares difíceis. E eu estou lendo ainda a parte introdutória. E o capítulo 3, se eu não me engano, foi o que eu li a semana passada, que é a semana que eu li ontem. Ele vai dizer que a importância da doutrina para a vida cristã, para o evangelismo e para a salvação. Né? Ele vai dizer, ele vai apontar justamente o fato de que a doutrina bíblica ela tem sido ignorada. Né? A doutrina ela tem sido colocada em segundo plano. E muitos argumentos são que, quando você chegar diante do tribunal de Deus, Deus não vai abrir sua cabeça para ver se você tinha doutrina dentro dela, se você sabia de Deus o suficiente. E um dos argumentos dele é que realmente Deus certamente não fará isso. Mas Deus perguntará para você se você acreditou e confiou em Deus de todo o seu coração, o verdadeiro Deus. E aí ele vai apontar que tanto a salvação, quanto a santificação, quanto a liderança da igreja e quanto o evangelismo, eles estão fundamentados na doutrina, eles devem ter doutrina. E o foco dele é evangelismo e liderança de igreja, mas eu pegando o mesmo princípio, eu quero trazer para vocês que para você orar, você também tem que ter uma fundamentação bíblica. Você não pode pedir para Deus algo que Ele não disse que vai te dar. Você não pode exigir de Deus de uma forma que Ele não permitiu que você exigisse. Deus, Ele revelou a sua vontade e a forma como Ele quer se relacionar conosco. Então, a forma como nós vamos orar, Deus também levou em consideração. Nós temos o exemplo do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6. E é justamente essa comparação que eu vou fazer com vocês agora. Neemias está completamente de acordo com a oração de Jesus. Vocês querem ver? Olhem lá para Mateus 6, verso 9 e 15. Me acompanhem na Bíblia de vocês.
Mateus 6, né, faz parte de um complexo de pregações de Jesus ali, no conhecido como Sermão do Monte. E Jesus vai ensinar assim no Mateus 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós, cristãos protestantes, nós entendemos essa oração do Pai Nosso como uma cartilha, como um método de como nós devemos orar. Nós não vemos como outros segmentos do cristianismo entendem. Né? Nós entendemos a oração do Pai Nosso como um padrão que foi estabelecido a nós para que nós orássemos. E esse padrão, eu destaquei aqui, existem outras formas de nós dividirmos, mas eu destaquei aqui 4 coisas, conforme vocês estão vendo na tela de vocês. Nós temos a adoração, a petição, a confissão do pecado e da pecaminosidade, e a confissão da soberania de Deus. Confissão de que somente em Deus há esperança. E a gente vai ver essas mesmas características dentro da oração de Neemias. Vocês querem ver? A adoração do verso 9 vai estar lá no verso 5 do texto de Neemias que nós lemos. Senhor Deus dos céus, grande e temível. Neemias se dirige a Deus, exaltando e adorando a Deus por quem Ele é. Ele vai destacar também logo na sequência a fidelidade de Deus à aliança e a sua misericórdia. Então a oração de Neemias começa como a oração de Jesus, buscando enaltecer e engrandecer Deus em seu coração, buscando se lembrar de quem Deus é em seu coração. E nós vamos ver também na sequência a petição da oração do Pai Nosso, que é o verso 10 e o verso 11. A oração do Pai Nosso vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Neemias ele vai usar o mesmo princípio. Ele vai dizer no verso 6 que os teus ouvidos estejam atentos. E o pedido de Neemias era qual? Que Deus desse benevolência ao coração de Artaxerxes. Que Deus intercedesse ali no coração de Artaxerxes para que ele agisse com benevolência para com Neemias. Só que Neemias ele vai fazer essa petição voltando-se para Deus. Senhor, ouve a minha oração. Confissão de pecado e de pecaminosidade. Por que eu botei pecado e pecaminosidade? A oração do Pai Nosso vai dizer no verso 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Confissão de pecado. Perdoa os nossos pecados. Só que isso não é aleatório. Né? Assim como nós temos perdoado, que o Senhor perdoe. E aqui Jesus vai dar ênfase ao relacionamento. Nós temos que buscar ter uma vida de piedade para que Deus tenha uma vida de piedade para conosco. E a gente está falando de relacionamento aqui, não de salvação. Né? E pecaminosidade, por quê? Não nos deixe cair em tentação. Jesus ele deixa claro para os discípulos e para nós que mesmo Deus já nos tendo perdoado, mesmo nós já nos tendo arrependido, nós ainda somos suscetíveis ao pecado. E Neemias ele vai também usar desse princípio. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. E ele vai falar do quanto isso tem sido recorrente. Ele vai se lembrar de como nós somos pecadores. Neemias ele vai se dirigir para Deus e dizer: Senhor, nós temos sido afligidos, nós temos sido perseguidos, nós temos sofrido a consequência dos nossos pecados. E o Senhor é extremamente justo em nos punir, em nos derramar a sua justiça sobre nós. E por fim, a oração do Pai Nosso ela termina com uma confissão da soberania de Deus. De que somente Deus pode intervir em nosso favor. Porque dele é o reino, o poder
e a glória. Porque todas as coisas resultam e culminam nele. E Neemias vai determinar no verso 8 e 10, dizendo a mesma coisa. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei, soberania de Deus. Mas se vocês voltarem para mim, eu os resgatarei, soberania de Deus. Só Deus pode nos redimir. E ele vai apontar: nós fomos resgatados pela mão poderosa de Deus. E para seguirmos olhando para o nosso texto, a oração de Neemias ela pode ser dividida com os seguintes destaques. Nós temos Neemias buscando fundamentar a sua petição na fidelidade de Deus à sua aliança. Nós temos Neemias se dirigindo a Deus, ao Deus da aliança, ao Deus que redime os pecados, ao Deus que fez uma aliança com seu povo. Nós temos Neemias buscando a Deus em profundo quebrantamento. Versos 5 e 6a, nós temos Neemias destacando a aliança de Deus e o amor de Deus por sua aliança e pelos que lhe obedecem. Versos 6b e 7, Neemias confessando o seu pecado e o pecado da nação, chegando a Deus em quebrantamento, como nós lemos no quadro que eu mostrei anteriormente, justamente porque ele sabia que aqueles que se dirigem a Deus em quebrantamento, eles são respondidos por Deus, eles são ouvidos por Deus. Então Neemias cuidou de se quebrantar aos pés do Senhor. Nós vemos no verso 8 e 9, Neemias sendo fundamentado na promessa de redenção. Neemias tendo como esperança o que Deus já revelou, como eu falei. E o desejo de Neemias pela redenção. Cristo é nossa suprema e final redenção. Na continuação, nós vemos que Neemias ele se vale do mesmo argumento de Moisés. E qual é o argumento de Moisés? O comprometimento de Deus consigo mesmo. O compromisso que Deus tem com seu nome, com sua palavra e com sua glória. E por fim, verso 11, Neemias ele expressa em sua oração o desejo de ser um instrumento da graça de Deus. De ser um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. A oração de Neemias não era baseada em vaidade, não era baseada em destaque. Por isso que eu falei no começo, o desejo de Neemias ele era sincero. Pensem bem, Judá era o que a gente pode chamar de um estado falido, uma província falida, uma província desestruturada. Eles não tinham nem condições de construir seus muros. Por que alguém que era a pessoa de mais confiança do rei, de um império imenso, iria querer lá? Porque ele queria o bem da nação de Jerusalém, da nação de Judá. Neemias ele se destaca por isso, e a oração de Neemias ela está fundamentada na fidelidade de Deus, no seu quebrantamento, na promessa que ele havia recebido de redenção, no compromisso de Deus consigo mesmo e no seu desejo sincero de ser um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Um outro destaque interessante para finalizarmos é justamente Neemias como servo. E o que é que eu quero dizer com isso? A oração de Neemias aparece a palavra servo no singular 5 vezes. Em 2 vezes, no verso 7 e 8, Neemias ele se refere a Moisés, o servo de Deus. Só que nas outras 3 vezes, no verso 6 e no verso 11, Neemias está falando de si mesmo. E isso mostra claramente a submissão de Neemias a Deus, certamente. Mas mostra também o quê? Mostra também o que Neemias vinha dizendo em toda a sua oração. Também o desejo de reafirmar o que Deus disse em sua palavra sobre os que o obedecem. O que eu quero dizer? O desejo de Deus e a palavra de Deus revela que aqueles que o buscam e o que o obedecem, Deus derrama sua misericórdia e sua fidelidade. Ao se colocar como servo de Deus, ao destacar a sua posição de servo de Deus, Neemias chama para si o direito
que Deus, que ele tem de ser ouvido por Deus. Porque aqueles que o obedecem e aqueles que o amam recebem de Deus a misericórdia, recebem de Deus a fidelidade que ele prometeu na aliança. Então, o servo no Antigo Oriente Médio, ele tinha o direito de ser ouvido pelo seu Senhor. Ele tinha o direito de estar na presença do seu Senhor. E Neemias se valia desse mesmo direito, assim como Moisés. E por que eu digo que ele se apresenta, ele se identifica com Moisés? Ao chamar a si mesmo de servo, assim como ele chama Moisés, ele está usando do mesmo argumento que Moisés usou lá em Êxodo 32:11. Resgata o teu povo, vem em auxílio do teu povo, porque esse é o povo que tu resgataste, que tu o tiraste do cativeiro, tu o tiraste da escravidão com teu braço forte. Ele apresenta justamente esse vínculo de Deus para com os seus servos. Ele vai usar servos no plural também para se referir ao povo de Israel. E Deus tinha um compromisso com os seus servos. Ah, porque Deus aceitou o compromisso? Não, porque Deus é santo. Deus é imutável. E aquilo que Deus assume, ele não volta atrás. Então, Neemias, ele tinha esse direito. Neemias, ele usa esse direito, só que ele usa de todos os argumentos, ele usa de todo um cuidado, de toda uma reverência na presença de Deus. E eu acho interessante que Artaxerxes, o rei para quem Neemias trabalhava, ele era o homem mais poderoso daquela época. Só que como é que Neemias se dirige para Artaxerxes? Verso 11. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Em todo momento, Neemias se dirige a Deus como o seu verdadeiro soberano, como o verdadeiro dono da vida de Neemias, como o seu verdadeiro Senhor. E aos pés de Deus, Artaxerxes era só um homem. Era um homem, sim, que tinha autoridade sobre a vida de Neemias. Mas Neemias reconhecia que se ele pudesse conquistar alguma coisa, não seria pela empatia de Artaxerxes para com ele, mas seria pela graça e a ação misericordiosa do Senhor para com Neemias. Neemias se dirige na sua oração para Artaxerxes com este homem. Apenas um homem. E eu fiz aqui só uma pequena analogia. Não sei se realmente era dessa forma que Neemias estava falando, mas Neemias, eu percebo esse paralelo. Ele se apresenta, ele aponta para Deus como o seu verdadeiro soberano, ele reconhece a autoridade de Artaxerxes, mas ele é um homem. Ele não é um Deus que nem muito se pensavam os reis daquela época. E para concluirmos, para chegarmos à conclusão, nós destacamos em Esdras capítulo 1, as seguintes coisas. Nós destacamos em Esdras capítulo 1 que as nossas orações elas vêm de uma expressão de nossos sentimentos a Deus. A oração ela não é um exercício repetitivo, um exercício obrigatório, mas ela vem de um desejo do cristão, um desejo do servo de Deus de se apresentar a Deus, de estar na presença de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus. A oração também inclui expressões do nosso sentimento. Nossas orações elas devem estar fundamentadas na doutrina bíblica. Eu não posso pedir a Deus algo que Ele não disse que me daria. E algo que não está de acordo com Sua palavra. Quando Jesus fala lá nos Evangelhos que tudo que pedirdes em meu nome, meu Pai que está nos céus, vos dará. Não é um passe livre, não é um cheque em branco que Jesus estava dando para os apóstolos. Mas Jesus estava falando para pessoas que buscariam fazer a vontade de Deus. Tudo que vocês pedirem sobre a vontade de Deus, para a glória de Deus, para a obra de Deus, em meu nome, Deus vos dará. Óbvio que Jesus também estava levando em conta que os discípulos pediriam algo que eles precisassem. Jesus, de forma alguma, tinha pensado ali de um desejo leviano, de algo aleatório, de um sonho. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm sonhos válidos, sonhos sinceros, sonhos que não são coisas ruins, não são egoístas, mas elas pedem sem ter em mente os propósitos de Deus. Elas pedem coisas terrenas sem que isso vá glorificar a Deus.
sem que isso vá resultar na glória de Deus de alguma forma. Né? Pedem bens materiais e realizações que muitas vezes vão lhes afastar do reino de Deus. Eu uso sempre o exemplo muito claro entre os jovens, é que no terceiro ano, ou quarto ano, né, o ano do vestibular, o jovem, ele toda quarta-feira ele está na igreja. Não falta um. Né? Culto de oração pode ser 3 horas da manhã, mas ele vai estar lá. Né? Pedindo pelo vestibular, pelo curso que ele quer fazer. Né? Clamando a Deus. Né? Os pais, meu Deus, os pais até choram nas reuniões de oração pelo filho que vê o empenho, vê o esforço. E aí o jovem passa. No que o jovem passa, ele vai olhar as grades, a matéria, e ele desaparece até mesmo do culto de domingo. No ano que ele entra, começa as aulas em fevereiro, o primeiro domingo de fevereiro ele já não vai mais. Some. Aí eu pergunto para você, como é que Deus vai lhe dar algo que vai lhe afastar do caminho de Deus? Lhe afastar da presença de Deus? Vai fazer com que você busque menos a Deus, com que você ore menos, com que você tenha uma vida de qualidade com Deus menor. Como Deus vai fazer isso? Isso não faz sentido. Então muitas pessoas pedem coisas que na verdade elas dizem, mas isso é para eu poder testemunhar, por exemplo. Né? Mas isso de forma a glorificar a Deus e glorificar a Cristo, ele nunca se realiza. Né? Nossas petições, elas devem estar baseadas naquilo que Deus disse que nos daria. Normalmente, o que Deus disse que nos daria envolve não somente o nosso bem, mas envolve também o bem do povo de Deus. Deus, ele gosta de presentear seus filhos, mas tudo que Deus nos dá, ele vai resultar de alguma forma no bem-estar não só seu, mas da sua família e de todos aqueles que participam do corpo de Cristo. O que é seu não é propriamente seu, mas é de Deus. E quando Deus lhes dá algo, é algo para que você use para o bem de Cristo. Como membros do povo de Deus, nós temos o direito de ser ouvidos por Deus. Mas isso não nos dá o direito de exigirmos algo de Deus. Devemos sempre nos dirigir a Ele, dirigir a Deus em quebrantamento. Então, meu desejo é que vocês realmente possam aprender com a oração de Neemias sobre o desejo de Deus para a vida de vocês, como se dirigir a Deus, sobre como participar dos propósitos de Deus. E para entender os propósitos de Deus está diretamente relacionado a conhecer as Escrituras. E eu sempre tenho dado muita ênfase aos nossos personagens principais, do quanto eles buscavam conhecer a Deus através das Escrituras e viver e colocar isso em prática. Amém? Então, meu desejo é que vocês possam ser acrescentados. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem estar me fazendo, tanto no privado, colocando comentário logo embaixo. Eu vou estar respondendo assim que eu ver, e caso eu precise, eu vou estar pesquisando. Podem estar colocando os alunos da nossa classe, podem estar colocando também lá no grupo, tá ok? E a gente vai ter a maior alegria de poder discutir isso para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos o mais breve possível estar juntos em nossa classe e que isso possa ser um meio que nós descobrimos de poder glorificar a Deus e acrescentar a Igreja de Cristo. Vamos orar? Pai querido, eu venho te agradecer pela tua palavra, venho te agradecer pela vida de Neemias, pela forma como tu conduziu, pela forma como tu deu sabedoria a ele, tu capacitou, tu o quebrantou. E eu te agradeço, Deus, mais uma vez pela tua palavra, porque eu vejo na vida de Neemias o quanto a palavra conduziu a vida dele, Deus. A começar diretamente na oração da vida dele. Na primeira oração que Neemias registra, Pai amado, nós temos o quão foi fundamental ele se colocar diante de Ti, dentro daquilo que Tu revelou para ele, Deus. Que ele entendesse aquilo que Tu revelou, para que ele soubesse o que pedir para Ti. Eu te agradeço, Deus, e eu te louvo. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que cada um que ouviu
possa ser acrescentado por Ti, Deus, e possa glorificar o Teu nome, possa ser aperfeiçoado um pouquinho mais à semelhança de Cristo Jesus. Para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.